aqui é um canal de música e entretenimento, mas nos últimos vídeos eu tava até falando de médiums e religião, né? Mas então aqui eu vou falar de direito, tá? Mas é o seguinte, tem a ver com entretenimento, né? Por quê? Olha, eu nunca gostei do Danilo Gentili. Eu não conheço ele, mas o humor dele era muito ácido, nunca gostei. E aí ele tinha esse programa de noite, né? Então tá, fazia sucesso. E agora apareceu esse negócio da tal da Juliana, que era assistente de palco, que era parte do elenco do programa. Ela falando que teria sido estuprada, eu usei o termo mesmo aqui, que se dane, esse vídeo não é monetizado mesmo, né? Pelo Otávio Mesquita, por causa de uma coisa que aconteceu em 2016. Eu não sou criminalista, eu sou advogada civil, tá? E aí a gente que é advogado civil, a gente pega várias coisas, tipo demarcação de terra, condomínio, imobiliário, sucessões, família, tá? E também sou trabalhista. O que eu não pego, gente, mesmo, assim, muito difícil eu pegar, pego uma injúria, uma calúnia, é criminal. Por que eu não pego criminal? Porque o processo penal é muito diferente do processo civil. E o processo são coisas diferentes, entendeu? As regras, assim, a forma que o processo penal anda é de um jeito. E a forma que o processo civil é de outro anda de outro jeito. E o processo trabalhista, por sua vez, também anda de um outro jeito. Só que as normas de processo civil são aplicáveis ao processo trabalhista, entendeu? A gente tem a consolidação das leis do trabalho e a gente tem o Código de Processo Civil, que é como o processo vai andar. Basicamente assim, a intimação. Quando é que vai ser a intimação? Que horas vai ser a intimação? Quando vai ser a audiência? Isso é o processo civil. E é aplicável ao direito do trabalho. Quando que prescreve uma coisa? Até quando eu posso entrar com uma ação trabalhista? 2 anos. Depois do término da relação de emprego. Entendeu? Agora, a prescrição penal. O que é uma representação penal? Quando que um crime prescreve? É muito diferente do processo civil. O processo civil é uma coisa. E influencia o processo trabalhista, entendeu? O processo penal é um troço completamente diferente. Como o professor era meio esquisito de processo penal, ele ficava enrolando muito, era o Cláudio Lemos Fonteles. Alguém já teve aula com ele? Eu achava, ele é uma pessoa maravilhosa, não sei se ainda tá vivo, mas ele não era lá muito bom professor não, tá? Então eu nunca me arrisquei muito nesse negócio de processo penal, né? E Fonteles é um amor de pessoa, mas eu achava ele muito viajante, não sei o que lá. Então eu passei e tal, mas aquele negócio, cara, vou entrar nesse negócio de processo civil mesmo, aí que eu entendi, sempre tirava nota boa, tá. E então, eu vou falar como advogada, só que de uma forma informal. Juliana Oliveira, né, o nome dela, né? Oliveira? Ela está dizendo que foi estuprada por Otávio Mesquita. Otávio Mesquita é um cara muito otário mesmo, eu não gosto dele. Eu acho ele completamente babaca, assim, sabe? Sempre achei ele muito sem graça. E sei lá por quê, ele deve ter o fandom dele, né? Ele tá sempre aí nesses programas. E aí, ela tá dizendo que foi estuprada em 2016. E tem esse vídeo, isso passou ao vivo, né? E tem no YouTube, que realmente o cara chega, ele sai de ponta cabeça, assim, num rapel, e ele pega no peito dela, ele pega no genitália do Danilo Gentili, ele fica em cima dela que nem um bicho no cio, coisa totalmente fora dos limites. Você vê ali que ela tá totalmente sem graça. Olha, eu não tô entrando no mérito se acontecer essas coisas no programa antes, etc, né? Ocorre que uma coisa é um advogado trabalhista, outra coisa é um advogado criminalista. Então, o que aconteceu? Na época, pela lei,
Ela tinha 6 meses para entrar com uma representação criminal para que o Ministério Público, para que houvesse um inquérito, então o Ministério Público fizesse uma denúncia, se fosse o caso do crime de estupro. Ela não fez isso. Entendeu? Ela tinha 6 meses. Tem uma bandinha punk bem sem graça tocando aqui em frente. Que porre, cara. Que saco. Banda ruim. Nossa, que porra. Eu gosto de rock, mas essa tá ruim, viu? Mas então, ela não fez isso. Aí agora, a partir de 2018, teve uma lei, um novo tipo penal chamado importunação sexual. E também acho que foi a partir de 2018 que foi determinado que não precisa mais de representação para se dar início ao inquérito, e se for o caso, a denúncia de crime de estupro. Ocorre que aí está a falha do advogado que não é especialista. Ela está com um advogado que não é especialista em penal. Cara, com certeza, cara, eu posso uma cerveja que esse cara não é especialista em penal. A lei penal, ela não retroage para prejudicar o autor do crime. Tá, não retroage. Não retroage. Você não tem como pegar uma lei agora, uma lei de, sei lá, de 2018, e fazer com que ela volte no tempo para prejudicar e o cara ser penalizado pelo crime de estupro. Não tem. Isso não existe. E por que o cara tá fazendo isso? Para conseguir engajamento, pra gente conversar. Mas sabe que isso é super arriscado? Por que é arriscado? Em primeiro lugar, é suicídio profissional. Só suicídio profissional. Tá? Fecham-se muitas portas. Segundo lugar, você pode usar aquela situação vexatória horrorosa. Aqui o otário Mesquita... eu falei otário, né? Chegou, submeteu a Juliana, você pode colocar isso dentro de uma ação trabalhista, cara. E pedir uma indenização monstruosa. E falar de tudo que aconteceu, todas as situações horríveis, todo o problema psicológico que aquilo causou pra você nos últimos 9 anos, você pode pedir uma indenização monstro, cara. Você não precisa ir pra seara penal. Você indo pra seara penal, você corre o risco de quê? Você, falando especificamente do crime de estupro, você corre o risco de responder por calúnia, velho. E tem que indenizar o cara por calúnia. Pior ainda, como teve foi instaurado um inquérito, pelo visto, você corre o risco de responder pelo crime de denunciação caluniosa, que é um crime pesado, entendeu? Você sabe? Comunicação falsa de crime. Existe esse risco. Eu nunca arriscaria um cliente meu desse tanto. Eu entraria com uma reclamação trabalhista, mesmo ela sendo PJ, pedindo reconhecimento do vínculo, todas as indenizações e pedindo uma indenização gigantesca. Assim, pelo constrangimento, né? Do que hoje é um crime, né? De importunação sexual. Então, assim, tecnicamente falando, não há como se punir o Otávio Mesquita, porque a lei penal não retroage, né? Assim, a lei penal, o processo penal também, né, que tem o direito objetivo e o direito subjetivo, adjetivo, desculpa, né, direito subjetivo é outra coisa. Então, você tem o direito, a norma adjetiva, que é o processo penal, entendeu? E a norma objetiva, que é o direito penal. Gente, você não tem como a lei penal retroagir para prejudicar uma pessoa. A lei penal ela só retroage para beneficiar o culpado. O advogado dela está pensando pela lógica do advogado trabalhista, que o advogado trabalhista assim, é um indúbio pró-trabalhador, indúbio pró-mísero, que a gente fala, né? E não, cara, assim, para você comprovar um crime,
foi filmado e tudo. Mas acontece que esse tipo penal nem existia na época. E se fosse estupro, ela decaiu do direito. A decadência do direito. O que acontece? O que é a decadência do direito? Quando você tem um direito e você não usa. Aí é como se ele morresse. Então ela não usou o direito dela de denunciar. Quer dizer, quem denuncia é o Ministério Público, mas de demonstrar o interesse em que houvesse uma ação. E ela não fez isso. Né? Então ela tá muito mal orientada, essa mulher, muito mal orientada, assim, possivelmente ela já tem uma assessoria de imprensa, né? Ela já fez um vídeo agora com o Moletom, que essa galera que tem assessoria de imprensa, assim, normalmente quando acontece alguma merda, a pessoa aparece com moletom ou uma camisa branca surrada depois, né? Presta atenção. E ela tá muito mal assessorada juridicamente. Agora, assim, o que aconteceu foi horrível, tá? O Danilo Gentili comprovou por áudio que ele propôs de levar para o compliance. O compliance o que é uma área que tem a ver com RH. Normalmente se confunde com RH. Ele propôs que to comply, em inglês, é fazer em concordância. Então, para ver se está tudo certinho. O compliance tem a ver com as normas assim, da empresa, que a pessoa da empresa tem que seguir. Entendeu? Tem a ver com o RH, tudo a ver com o RH. Ele propôs, ele tem o áudio, e ela não quis levar isso adiante. Né? Ele já é tratado com o Otávio Mesquita por causa dessa situação. Então, o que acontece? Ela tá conseguindo engajamento, todo mundo tá conversando, mas para quê? Ela só tá se queimando pra caramba. Olha, eu vou dizer que aquele é estupro, cara, em 2016 eu passei por uma situação idêntica mesmo. Quer dizer, o cara não veio de ponta cabeça me agarrar, tá? Mas o cara fez a mesma coisa comigo, num elevador. E eu nunca disse que eu teria sido vítima de um crime desse. E quando você fala que uma coisa séria dessa foi vítima de uma coisa horrorosa dessa, você está apequenando o trauma de outras mulheres que realmente passaram por essa situação. Por que eu não fiz nada? Porque eu não tinha prova. Na época não tinha câmeras no elevador desse prédio. Hoje em dia, neste prédio, há câmeras. Então, se houvesse uma situação dessa, eu teria como comprovar. Na época, eu não tive como comprovar. Né? Lógico, me deu problema? Deu! Eu vi, assim, ela passando por aquilo com o Otávio Mesquita. Olha, foi a mesma coisa que aquele cara fez comigo em 2016. E também em 2016. Né? Só que, cara, não há que dizer que é estupro. Assim, até na época, assim, se você quisesse forçar a barra, você podia registrar a ocorrência no BO por estupro. Mas isso nunca foi feito. Ela não fez isso. Mesmo tendo provas. Ela decaiu do direito. O direito dela morreu de representar. E a lei penal não retroage. Então, assim, essa mulher tá muito mal assessorada. Eu tô falando como advogada, entendeu? Eu não gosto do Danilo Gentili. Nunca vi o De Noite. Detesto o Otávio Mesquita. Então, agora que eu vi aquela cena deprimente daquele cara parecendo um bicho no cio, pegando nas partes, no peito da mulher, um pinto do Danilo Gentili. Ele acha que aquilo é engraçado, ficar pegando as partes íntimas dos outros. Cara, você é um veio tarado, nojento. É que nem há uns anos atrás, muitos anos atrás, minha mãe tinha morrido. Eu fiquei uns tempos sem sair, eu voltei a sair. E saí com parentes, não sei o que lá. E aí tinha um veinho, que é pros sambas da vida, daqui de Brasília, sempre vestido de branco, aquele tipo, eu sou o Zé Pilintra. Não é Zé Pilintra não, pra outra coisa. E aí, esse veinho, que dançava muito bem, uma gafieira, eu pegava as moças novas pra dançar. Aí a amiga do meu primo falou, não dança. Não vai, porque eu tava toda... depois de muito tempo, sei lá, sem sair, né? Tava me recuperando, né? Minha mãe morreu. Aí a amiga do meu primo não vai. Esse velho, ele pega as meninas pra sair, ele fica se esfregando nelas. Se esfregando. Nojento. Recentemente ele morreu. Foi tarde. Eu acho que é engraçadinho ficar esfregando as partes íntimas dos outros. É nojento. Isso é asqueroso. Né? Isso é uma coisa porca. Que coisa horrível. Né?
Então, acho que o Otávio Mesquita, agora todo mundo já sabe quem ele é. Se você achava que ele era chato, agora todo mundo está sabendo que o Otávio Mesquita é o Otário Mesquita, né? A reputação dele está manchada, né? E a gente viu que por aquilo ali que ele não é um cara legal, né? E a Juliana, ela está muitíssimo mal assessorada, assim. Ela está correndo o risco de realmente responder ou por denunciação caluniosa ou por calúnia e ter que e ter que pagar uma indenização. Talvez a indenização trabalhista que ela venha receber, sirva para cobrir uma indenização por dano moral para o Danilo Gentili e o Otário Mesquita. Esse é um negócio assim, o nível de assessoria que essa mulher tá é horrível. Péssimo, 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 assim. E eu tô falando como advogada aqui. Isso, assim, é super errado. Assim, o correto seria o seguinte, ó, vamos entrar com uma reclamação trabalhista, meter a empresa no pau e a gente pede uma indenização, porque, assim, aquilo que aconteceu há 9 anos, você tá sentindo os efeitos psicológicos até hoje. E a gente cobra uma indenização de danos morais por isso aqui. Né? E materiais também, cada vez que você for psicólogo, precisou de remédio, não sei o que lá, vamos cobrar, vai pagar o teu tratamento psicológico, vamos cobrar isso aqui. Você pode fazer isso dentro do processo trabalhista. Você pode. Mas, cara, tem que partir para processo penal, cara. É uma coisa muito séria, velho. Você pode responder por denunciação caluniosa. Eu vou ler aqui o que é denunciação. Hoje em dia tem esse negócio de importunação sexual. Hoje existe esse crime. Mas na época não tinha. Eu vou pegar aqui, eu vou ver denunciação caluniosa. Artigo 339 do Código Penal, tá? Aqui no Código Penal. Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório, criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato improbo de que o sabe inocente. Reclusão de 2 a 8 anos e multa! 2 a 8 anos e multa, cara. 2 a 8 anos, cara. 2 a 8 anos! Você, cara, que é advogada Juliana, você tá fazendo. Tua cliente pode responder por um crime que é pena de 2 a 8 anos, cara. Véi, alguém tem que falar pra essa mulher, deixa de ser otária, você pode responder por denunciação caluniosa, cara. Certo que normalmente tem acordo de não persecução criminal, né? E você, assim, se salva, sei lá, pagando 3 mil reais. Mas, assim, você fica sujo, velho. Teu nome fica sujo. Que porrada, velho. Que porrada. Não, assim, eu como advogada, eu estou pasma. Mas é o seguinte, eu não sou criminalista, mas eu sou trabalhista. Né? E eu agiria de uma forma completamente diferente, tá, gente? E eu achava ele engraçada e tudo, né? Mas... Pô, né, cara? Eu espero que esse vídeo chegue até ela e ela veja que tipo de pessoa a está assessorando, que está assessorando muito mal. E o pior é que o Otávio Mesquita, ele é um cara que tem grana, tem conhecimento. Se ele tá onde ele tá, sendo sem graça e otário e inconveniente, né? Como a gente tá vendo que ele é agora, ele deve ser muito bem relacionado, muito bem quisto. E deve conhecer muita gente. Mas então, cara, um abraço a todo mundo, tá? Esse é um vídeo, assim, que tem a ver com entretenimento também. Falando de entretenimento, o que acontece também, que muita gente não se atentou que aquilo podia ser um assédio. Uma coisa assim. É que era um programa muito permissivo, que todo mundo zoava todo mundo de uma forma agressiva. E eu não gosto desse tipo de humor. Tem gente que gosta, eu não gosto. Né?
aquele humor ofensivo, politicamente incorreto ao extremo, né? Eu não sou politicamente correta, tá? Longe de mim, mas eu nunca gostei, nunca me desceu bem. Então, em ambientes assim que tem essa porra louquice permitida, coisas acontecem. Ruins, né? Por isso que tinha que ter o RH de olho, né? E normas de conduta. Mas isso é uma coisa que agora que tá tendo, norma de conduta dentro da empresa, não sei o que lá. Até uns tempos atrás não tinha isso, né? Mas então fica aqui a minha observação sobre Juliana Oliveira, Danilo Gentili e Otário Mesquita. Né? Otávio, né? Falei errado. Um abraço a todos.